E qual é a outra coisa muito útil nos campos vetoriais e que nós vamos utilizar também intensivamente? Bom, se eu olhar para um campo vetorial, vamos dizer um campo vetorial bastante simples, f de x, y é igual a 2x, y, por exemplo, é um campo vetorial que nos permite desenhá-lo, não é? E, portanto, ou seja, no ponto 1, 1, como é que vai ser o meu vetor? Vai andar 2 em x e 1 em y apenas, ok? Portanto, andou aqui 2 e andou para cima 1. Se eu vir agora no ponto, por exemplo, 3, 1, isto vai ser 6 agora e 1 para cima. 6, 1. Certo? Se eu vir agora no ponto 10, por exemplo, isto vai ser agora 20 para aqui e 1 para cima. Nós, se calhar, já estamos a começar a perceber onde é que eu quero chegar com isto. Não é? Portanto, andou aqui 10 para a direita e apenas 1 para cima. Como é que se comporta o campo à medida que eu agora ando na vertical, em vez de estar a andar na horizontal? Bom, se eu vir agora neste ponto aqui acima, por exemplo, no ponto 1, 2, eu vou ter o vetor 2, 2. Ok? Idealmente é este. Se eu vir no ponto 1, 3, eu vou ter o vetor 2, 3. Pode estar assim um pouco mais para cima. Portanto, aqui sobe 3 e aqui anda 2. Ou seja, eu estou a individualizar qual é o comportamento do campo vetorial ao longo de x e depois ao longo de y. É algo semelhante àquilo que eu já fiz no passado, não é? Quando eu tinha uma superfície e individualizava quanto é que essa superfície crescia apenas numa das direções. E, portanto, nós podemos também olhar para estes campos vetoriais e começar a perceber que podemos, se calhar, extrair daqui derivadas parciais. E porquê que isto é relevante no ponto de vista dos campos vetoriais? Reparem que, à medida que eu ando em x, e por cada unidade de x que eu ando, o vetor resultante, que é mapeado por este domínio, tem uma componente em x que é sempre multiplicada por um fator 2. E, portanto, cresce em fator 2. Ok? Portanto, quando o x é 1, a componente x do vetor resultante é 2. Quando o x é 2, a componente x do vetor resultante naquele ponto é 4. E depois é 6, e depois é 8, e depois é 10, por aí fora. E, portanto, há sempre um fator 2 que vai fazer com que, se eu vir qual é a variação do campo vetorial na sua componente x ao longo de x, o que é que isso me vai dar? 2. Mas isso é apenas, dito por extenso, aquilo que é a derivada parcial do campo, mas apenas na componente x resultante. Lembrando que a componente x resultante é esta. E esta seria a componente y resultante. Não esquecer, este é o domínio, que é o plano efetivamente. Ok? Isto é o domínio. É esta tupla que serve para os argumentos entrarem no campo vetorial, na expressão. E isto aqui é um vetor, mapeado naquele ponto. Qual é o vetor correspondente àquele ponto? E, portanto, esta é a componente x desse vetor e esta é a componente y desse vetor. Os vetores são estes já agora. Correto? E, portanto, quando eu faço a derivada parcial, só me faz sentido fazer para uma destas componentes. Eu quero perceber, nesta componente aqui, quanto é que ela varia em x. E isso é perguntado através desta expressão. O quanto da componente x dos vetores produzidos neste campo vetorial é que vai variar em ordem a x. E neste caso concreto aqui é 2. E agora o que é que eu posso ver também? Eu posso ver ao longo de x qual é a variação na componente de y dos vetores resultantes. Do ponto de vista, digamos, de motivação, ou de um ponto de vista intuitivo, se quiserem, eu olho para o gráfico que eu fiz e digo assim: ok, ao longo de x, a variação das componentes y do campo vetorial foram estas. Aqui é 1, aqui também é 1, aqui também é 1, aqui também é 1. E, aliás, qualquer ponto ao longo desta linha horizontal não tem qualquer variação em y. O y vai ser sempre o mesmo. E, portanto, naturalmente, se eu vir agora qual é a variação da componente y para a variável x, é zero. Correto? Portanto, ou seja, para a variável x, eu estou a variar ao longo de x. E qual é que é a componente de y quando eu vario ao longo de x? É zero, porque é sempre 1. Ok? Isso. Espero que esteja claro a distinção entre as duas coisas. Por um lado, o que isto me está a dar aqui é qual é a componente x quando eu vario ao longo de x. Então, repara, a componente x varia de 2 em 2. Vai ficando maior do que em fatores de 2. Mas a componente y, quando eu vario ao longo de x,
não aumenta, nem diminui, é zero. Portanto, é sempre constante. Agora, vamos ver ao longo de y. Ao longo de y, eu vou começar pelo x, por uma questão de método. Eu quero perceber, ao longo de y, qual é a minha variação da componente x dos vetores resultantes. Aqui é 2. Aqui também é 2. Aqui também é 2. Não é 3. Não é 1. É 2 também. Portanto, ou seja, a variação da minha componente x ao longo de y é zero. E agora, qual é a variação da minha componente y ao longo de y? Aqui é 1. Aqui é 2. Ali é 3. E vai por aí fora. Vai sempre com um fator de 1. Portanto, essa variação da componente y ao longo de y é 1. E vocês perguntam, então, mas eu preciso de ver graficamente isto? Não, não, não precisamos de ver graficamente. Basta olhar para a expressão do campo vetorial, justamente esta, e fazer as derivadas parciais, mediante a componente vetorial que nós estamos a analisar. Então, ou seja, se eu fizer a derivada parcial da componente x relacionada com x, portanto, variando o x, deu-nos 2 aqui. E, de facto, se eu fizer essa derivada aqui, de facto dá 2. O mesmo aqui, se eu fizer essa derivada, mas agora em ordem y, não há nenhum fator de y aqui e, portanto, dá 0. Aqui a mesma coisa. Se eu tentar agora para a componente x, mas ver isto em termos de y, 0. Se eu olhar para a componente y de vetorial, estas componentes assim, mas agora ao longo de y, ela cresce com um fator de 1. E, portanto, estas derivadas parciais dão esta informação sobre o quanto é que o campo está a expandir, qual é a taxa de crescimento do campo ao longo de uma certa direção. Isto é muito relevante. Porquê? Porque eu posso tentar analisar ponto a ponto qual é a taxa de variação, quer em x, quer em y, se pensar numa vizinhança muito pequena daquele ponto. E nessas duas direções principais. É um bocado semelhante àquilo que eu fazia quando obtinha as derivadas num determinado ponto da superfície, não é? Portanto, vejo para cada uma das direções. Mas agora, qual é a nuance aqui? E o que é que me importa realmente aqui? É que eu se quero ver a capacidade expansível ou contrátil num ponto do espaço deste campo vetorial e saber se naquele ponto especificamente ele está a expandir muito ou a contrair muito, eu tenho de olhar para quanto na direção de x é que o campo está a expandir ao longo de x e para o quanto na componente y é que ele está a expandir na direção de y. E isso é que de facto me vai dar a expansão. Se eu somar esses dois termos, e esses dois termos são estes, portanto, é para a componente x dos vetores resultantes, quer saber como é que isto varia em x. Neste caso aqui vai ser 2, não é? E este termo aqui é quanto é que varia agora em y ao longo de y. Se eu somar estes dois termos, isto vai me dar, no fundo, uma resultante que vai ser a divergência deste campo vetorial naquele ponto. Eu poderia ter um caso, por exemplo, aqui um campo vetorial à parte, que neste ponto especificamente eu poderia estar a crescer em relação a x e estar a decrescer em relação a y. Como é que eu vejo isso? Se eu tenho aqui um determinado ponto no meu campo vetorial, portanto, no espaço que caracteriza o campo vetorial, e vamos dizer que o vetor aqui, neste sítio específico, é este. Ok? Este é o vetor neste sítio específico. Ok? E eu vejo no sítio imediatamente antes. No sítio imediatamente antes, eu tenho um vetor do campo vetorial que descreve, vamos dizer, por exemplo, assim. Isto aqui é f de x0 menos dx, y0. Portanto, mantive o mesmo y, não é? Mas agora é aquele x0 e um bocadinho antes disso. Um bocadinho antes disso, o que é que vocês podem verificar? Eu posso tentar pôr aqui os dois vetores lado a lado e percebe-se a diferença dos dois, não é? A diferença dos dois é que eles têm o mesmo y, mas têm x diferentes. O x que está um pouco, portanto, o vetor que está um pouco à frente, ele tem uma componente x maior. E, portanto, ele cresceu. E, portanto, neste caso, ele vai crescer assim. E esta é a representação dessa taxa resultante. Ok? Ele cresceu um bocadinho em x. É o que isto significa. E agora podemos olhar para o que é que acontece em y. Portanto, se eu agora pegar aqui, por exemplo, neste ponto aqui, e redesenhar agora qual é o vetor do campo
neste ponto, eu posso desenhar, por exemplo, assim. Tem a mesma componente x, mas agora tem menor componente y. Se eu definir como costumo definir, que é o y a apontar para cima, enquanto que o é de x aponta para a direita, então, deste ponto para este, o campo de facto aumentou em x. O campo, isto é, os vetores resultantes, agora tem uma componente x maior, à medida que eu vou andando para a direita. E à medida que eu subo em y, também, porque antes o meu comprimento em y era este, e agora o meu comprimento em y é este, que é bastante maior. E, portanto, também aumentou em y. A soma destes dois termos é o que é a minha divergência de f, que eu posso representar desta forma. Ok? Há outras formas também de representar a divergência de f, mas já lá vamos. Ok, então eu já sei o que é a minha divergência. O que é a minha divergência? É a expansão do campo ao longo de x, o quanto é que os vetores têm a maior componente de x ao longo de x, mais a expansão das componentes de y ao longo de y. E, portanto, dá-me exatamente essa expansão ou essa contração. O que é que pode acontecer? Pode acontecer a seguinte situação, que é, o meu campo vetorial é tal que, à medida que eu ando em y, as componentes verticais dos vetores que compõem esse campo estão a ficar cada vez mais pequenas. Isto significaria o quê? Que a derivada parcial da componente de y vetor, portanto, fy, em ordem a y, portanto, ao longo do eixo de y, seria negativa, estaria a decrescer. E, portanto, a componente vertical está a ficar cada vez mais pequena naquele campo vetorial, à medida que eu ando em y. E supondo isto a acontecer ao mesmo tempo, que quando eu ando em x, as componentes de x dos vetores do campo vetorial estão a aumentar. E, portanto, a derivada parcial de f de x, que são as componentes x do campo vetorial, em ordem a x, são positivas. E, portanto, estou a somar dois termos. Um deles é negativo, o outro é positivo. Porque, por um lado, à medida que eu ando em y, as componentes y estão a diminuir. Por outro lado, à medida que eu ando em x, as componentes x estão a aumentar. Então ficamos em quê? Aqui é aquilo que prevalece. Se, portanto, o campo vetorial está a crescer mais em x do que diminui em y, andando no mesmo fator, então a divergência é positiva. Se, por outro lado, aquilo que ele decresce em y sobrepõe-se àquilo que ele cresce em x, então a divergência vai ser negativa. E, portanto, a divergência vai ser a soma destes dois termos que representam, digamos, o crescimento dele, por um lado, em x, e o crescimento dele, por outro lado, em y. E aquele que prevalece é aquele que vai garantir o sinal da divergência. Ok? Portanto, há essa nuance, cuidado com isso. Então, perante qualquer campo, como é que eu posso fazer o cálculo da divergência? Bom, basta-me fazer estas derivadas parciais, respectivamente em x e em y, da componente x do campo vetorial e da componente y do campo vetorial, e obtenho a divergência de f. Agora, muitas vezes nós vamos encontrar outra notação. E essa notação assenta neste princípio básico dos físicos, que é, por um lado, irritar os matemáticos com a notação, e, por outro lado, tentar torná-la mais compacta e mais digerível. E, portanto, muitas vezes vocês vão ver também este operador aqui, que é o operador nábula, e que vocês já encontraram na questão do gradiente, não é? Em que os físicos interpretam isto não exatamente como um vetor, e não se comporta exatamente como um vetor, atenção a isto, isto não é um vetor, mas sim um operador diferencial. Ou seja, ele tem duas componentes, e se forem R3, tem três componentes, mas que são constituídas pelas derivadas parciais prontas a aplicar ou a uma função ou a um campo vetorial, ok? E podem ser aplicadas a diferentes coisas. Muitas vezes também vão ver esta representação assim. Portanto, derivada parcial em ordem a x, derivada parcial em ordem a y, derivada parcial em ordem a z. Reparem que o vetor por si só não significa nada, não é? Isto é só como se precisasse de um placeholder aqui. Agora, nós aplicando este operador, por exemplo, a uma função escalar, como fizemos com f, o que é que sai daqui? Sai daqui o gradiente. Portanto, vou fazer esta aplicação, distribuo f, entre aspas, em cada um destes termos, porque se é uma função escalar, então o fator pode entrar lá para dentro e fica exatamente assim. Reparem que isto aqui é um abuso de notação, está bem? Isto não é realmente um vetor. Isto é apenas, muitas vezes, para tornar a linguagem mais compacta, às vezes mais intuitiva, ok? Mas isto é sobretudo, esta apresentação é sobretudo para vos familiarizar com esta representação dos divergentes e dos gradientes e depois dos rotacionais também, que utilizam justamente este operador nábula, ok? Quando eu tenho um campo vetorial, como é que eu faço? Na mesma, o meu vetor nábula e depois o meu campo. Como é que é o meu vetor nábula? Bem, o meu vetor nábula é isto. O vetor não é um vetor, não é?
depois produto interno com o campo vetorial. É de x, é de y, é de z. Reparem que aqui é uma multiplicação simples entre um vetor e um escalar, ok? Aqui é um produto interno porque estamos a falar de dois vetores, ok? Portanto, aquilo que fica aqui seria, fazendo o produto interno, mais isto, mais isto. E o que é isto? Isto é justamente o divergente de E.